Às vezes, os segredos mais perigosos nascem dentro da nossa própria casa, num ambiente que deveria ser o mais seguro, entende? Era um domingo qualquer, aquele clássico almoço de família que todo mundo conhece. A mesa farta, aquele cheiro de comida caseira que acalenta e a risada fácil da minha irmã. E ele, o noivo dela, sentado ali, do outro lado da mesa, com um sorriso tão perfeito que doía. Eu me sentia uma intrusa nos meus próprios pensamentos. A gente criou uma dinâmica estranha, nós três. Eu, claro, a irmã solteira, e eles, o casal perfeito. Mas os olhares. Os olhares contavam outra história. Era rápido, um piscar de olhos que só eu entendia, um desvio de atenção quando nossas vistas se cruzavam por um segundo a mais do que o normal. Eu me pegava observando as mãos dele, imaginando como seria a pressão delas, e me sentindo a pior das pessoas por isso. O clima era pesado, um calor que não vinha do forno da cozinha, mas de algo não dito, de uma tensão que pendia no ar entre um gole de refrigerante e uma conversa boba sobre o futebol. Era íntimo e familiar, mas com um sabor proibido que deixava meu coração acelerado. Tudo parecia normal, mas eu sabia que estávamos todos dançando numa corda bamba, e um movimento em falso poderia desabar com aquela farsa toda. Os dias foram passando e aquele jogo de olhares foi ficando mais ousado. Era uma tensão que se desenvolvia em câmera lenta, num vai e vem de gestos quase imperceptíveis. Na cozinha, ao passar o sal, nossos dedos quase se tocando. Aquele quase que era mais eletrizante que um toque de verdade. Na sala, ao pegar o controle da TV, ele se inclinava perto demais, e eu podia sentir o calor do corpo dele, sentir o cheiro do seu perfume. Meu Deus, era como se meu corpo ficasse em alerta máximo, cada neurônio gritando de vontade e de culpa ao mesmo tempo. Eu me descrevia sozinha no meu quarto que era só uma atração boba, uma bobagem de momento. Mas era mentira. Era uma atração que crescia como fogo em palha seca. Usando metáforas, era como se a gente estivesse numa sala escura tentando encontrar a luz, mas com medo do que íamos enxergar quando ela acendesse. Um jogo perigoso onde só nós dois sabíamos as regras e a principal era não falar, só sentir. A respiração dele perto do meu ouvido quando ele pedia para eu passar à frente era um sussurro que ecoava na minha pele, deixando um rastro de fogo. E eu, ali, tentando manter a compostura, mas por dentro era um tremor só, uma expectativa perigosa e deliciosa. Tudo desmoronou. Ou será que finalmente se encaixou? Naquela festa na nossa casa, música alta, gente bebendo, a casa cheia, um caos perfeito para um encontro imperfeito. Minha irmã tinha bebido um pouco mais e foi dormir cedo. O apartamento ainda estava cheio de amigos, mas de repente era como se só existíssemos nós dois no meio daquela multidão. Nos nossos olhares, a música parecia sumir. Eu fui até o banheiro no corredor, precisava de um segundo para respirar, para me recompor daquela tensão toda. Quando abri a porta para sair, ele estava lá, parado, bloqueando a saída do corredor estreito. O coração parece que parou. O barulho da festa era abafado pelas paredes. A circunstância era perfeita e terrível. Aquele corredor escuro, a privacidade relativa, a sensação de risco, era um combustível para uma chama que a gente vinha alimentando há semanas. Ele não disse uma palavra. Apenas me olhou com uma intensidade que fez o ar faltar. A excitação e o medo se misturaram numa batida só, louca, dentro do meu peito. Era proibido, errado, complicadíssimo, mas a vontade era mais forte. E num sussurro rouco, ele apenas disse: "Precisamos conversar." E eu soube que aquele não seria um conversa qualquer. Ele entrou, trancou a porta. O banheiro era pequeno e, de repente, gigantesco, um universo só nosso. A pressão no ar era tangível, dava para sentir na pele um calor que nascia na nuca e descia pela espinha. Nossos corpos quase se tocando no espaço minúsculo. Era uma dança íntima onde só nós ouvíamos a música. Ele levantou a mão e, com as costas dos dedos, moveu um fio de cabelo do meu rosto. O toque foi leve como uma pena, mas senti como se fosse uma queimadura, deixando um rastro de fogo na minha pele. A respiração dele estava quente no meu pescoço e a minha, presa no peito, saía em pequenos suspiros trêmulos. Eu podia ouvir os batimentos cardíacos ecoando naquele silêncio pesado. Era uma conversa silenciosa que só os corpos entendiam.
Seus olhos percorriam cada centímetro do meu rosto e eu me sentia completamente exposta, nua diante daquele olhar. Sua mão encontrou a minha cintura, puxando-me suavemente para mais perto. A distância entre nós era agora de um suspiro, um espaço carregado de promessas não feitas e desejos não ditos. O mundo lá fora desapareceu. Naquele banheiro, naquele momento, existiam apenas dois corpos, duas vontades e um segredo que as paredes testemunhariam para sempre. E então, o quase virou tudo. Quando seus lábios finalmente encontraram os meus, não foi um beijo de filme. Foi devorador, urgente, como se fosse a primeira e a última vez ao mesmo tempo. Era o ápice de toda aquela tensão acumulada, uma explosão em câmera lenta. Minhas costas contra a porta fria, o calor do seu corpo contra o meu, era um contraste que me deixava louca. Meus dedos se enredaram nos cabelos dele, puxando-o com uma força que nem eu sabia que tinha. Sentimentos conflitantes? 1000. A culpa era uma faca fria no estômago, mas a excitação era um rio de lava correndo mais rápido. Cada toque, cada sussurro abafado contra minha pele era uma fronteira desabando junto com meus medos. A intensidade era tanta que eu tremia involuntariamente, um tremor que vinha de dentro, da alma. Era proibido, errado, e cada célula do meu corpo gritava isso, mas ao mesmo tempo parecia a coisa mais certa do mundo. Eu me perdi completamente naquele labirinto de emoções e me perdi voluntariamente. Não havia mais volta. Aquele momento era nosso, roubado do mundo, do tempo, de tudo que era certo. E no meio daquela tempestade de sensações, eu só sabia que nunca, em toda a minha vida, tinha me sentido tão viva e tão perdida ao mesmo tempo. Quando a poeira baixou, o silêncio foi o som mais alto que já ouvi. Apenas nossa respiração ofegante, tentando voltar ao normal, tentando encontrar um pingo de racionalidade no caos que a gente tinha criado. Ele se afastou e o ar frio no lugar do calor do seu corpo foi como um choque de realidade. Nossos olhos se encontraram e não havia mais desejo, apenas o peso esmagador do que tínhamos feito. A culpa chegou como um tsunami, afogando toda a euforia do momento anterior. Eu me arrumei com as mãos trêmulas, evitando meu próprio reflexo no espelho. Como eu olharia para minha irmã depois daquilo? Como eu me olharia no espelho? As consequências emocionais foram imediatas. Saí do banheiro primeiro, com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que todos na sala poderiam ouvir. Voltei para a festa, mas era como se eu estivesse dentro de um aquário, vendo tudo embaçado. Cada risada soava falsa, cada olhar parecia saber do nosso segredo. Os limites tinham sido transgredidos de uma forma que não tinha conserto, e o pior de tudo, no meio de toda a culpa que me consumia, ainda havia um resquício pequeno e ardente de excitação. Um calorzinho no baixo ventre que lembrava tudo, e que me fazia sentir a pior das humanas. Era uma mistura amarga e doce, um coquetel perigoso de emoções que eu teria que aprender a carregar. O que eu aprendi com tudo isso? Que a atração proibida é um jogo de fogo. Ela aquece, mas queima. É intensa, mas deixa marcas. Aquela experiência me mostrou lados de mim que eu não conhecia, uma coragem perigosa e uma fragilidade assustadora. Foi complicado, foi errado, mas foi real. E às vezes a gente se perde no labirinto do que é proibido só para se encontrar, mesmo que machucado. Para vocês, meninas que estão me ouvindo, cuidado com os segredos que os olhos contam. Cuidado com os quase toques e com os sussurros no corredor. Porque algumas fronteiras, uma vez cruzadas, não tem volta. A gente carrega o peso ou a chama, ou os dois, para sempre. E agora eu vivo com esse "e se?" E com esse "foi errado", mas... É uma história que eu carrego sozinha, um capítulo proibido do meu livro, mas é a minha verdade. E se você já se perdeu em um desejo complicado assim, me conta aqui nos comentários, porque os segredos são mais pesados quando a gente carrega sozinho. E esse é só o começo da minha confissão. Fica aqui o gostinho, o gosto de quero mais, porque a vida, assim como os desejos, é cheia de capítulos inacabados. Um beijo e até o próximo desabafo.